A paz do Senhor a todos vocês, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal FC Estudos Bíblicos. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é, de certa forma, polêmico. Porque é muito comum você ver dentro do meio evangélico, dentro da igreja, ou a igreja ela prega e ela fala só sobre dinheiro, ou a igreja muitas vezes não fala nada da vida financeira da pessoa, de riqueza. Até parece que se você for rico, você já está perdido. Então muita gente acaba ficando, de certa forma, até confuso em relação a isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, primeira coisa, em Filipenses 4, versículo de número 19, fala assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus a cada uma de vossas necessidades. Bom, olha só, se a gente for falar, a gente vai ter o nosso tema é falar sobre riqueza. Então vamos falar primeiro, antes de tudo, é que Deus ele supre. Deus supre. Ora, ele fala lá em Mateus capítulo 6, por exemplo, ele vai falar dos passarinhos, né? Que os pássaros não trabalham. Mas mesmo assim, o Criador sustenta os pássaros. Ele fala, por exemplo, da erva do campo, que também é vestida por Deus e amanhã é lançada ao fogo. E é vestida muito bem ainda. E ainda o Senhor diz que nem mesmo Salomão se vestiu como elas em toda a sua glória. Então Deus, ele supre as necessidades das pessoas. Então, começando a falar, né, de suprimento, que Deus, ele supre. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Bom, se você pegar o capítulo 6, você vai ver, a partir do versículo 25, diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um alimento, e o corpo mais do que uma veste? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios, ou seja, aquele povo que não tinha aliança com Deus e passou a ter depois, que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará o seu cuidado, basta cada dia o seu mal. Ou seja, o Senhor está falando primeiramente que Ele cuida. Enquanto muitas vezes você está aí, todo preocupado, toda preocupada com as necessidades da vida, Deus já está falando em sua palavra que Ele não vai deixar de cuidar de você, tá? O nosso tema aqui vai ser sobre as riquezas, mas vamos já pensar logo assim:
Deus supre, Deus cuida. Agora, quantas riquezas? Bom, nós temos que pensar primeiramente nas riquezas de Deus. As riquezas do nosso Senhor. Então, vamos pensar primeiro nas riquezas de Deus, tá? De Deus. Mateus, eu já falei. Agora, Efésios 1, versículo de número 8. Vamos ler junto. Efésios 1, 8 diz que Deus derramou abundantemente sobre vós toda sabedoria e prudência. Bom, na verdade, Efésios capítulo de 1, versículo de número 7 seria, tá? É assim: no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É aqui, né? Vamos falar aqui sobre a riqueza da graça de Cristo. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter, a riqueza da graça de Jesus, tá? Deixa eu tentar ajustar a lâmpada aqui, hoje parece que está tudo meio fora do ajuste aqui. Epa. Efésios 2, 7 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, também em bondade para conosco em Cristo Jesus. A riqueza da graça de Jesus. Efésios 3, 8. Diz assim: assim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, essas são as riquezas que nós temos que nos atentar. A riqueza do evangelho, a riqueza da graça de Cristo. Imagine, você não tinha o perdão do pecado, você já nasceu pecador. Todo ser humano é pecador, tá? Ainda que você pegasse um homem e colocasse ele, sei lá, para quem acredita que isso é possível, lá na lua, desde da sua nascença, ele nunca tivesse contato com nada aqui na terra, ainda assim ele seria pecador. Por quê? Porque ele já herdou o pecado de Adão. Não importa se é um índio que está no meio do mato, não importa se é uma pessoa que nunca se casou, uma pessoa que nunca foi para as baladas da vida, que nunca conheceu as coisas ruins desse mundo, se ela se fechou na casa dela durante toda a sua história, não importa. Todo homem, quando nasce, é concebido no pecado. Ele já herdou o pecado de Adão. E quando você recebe o perdão do seu pecado, o perdão que você herdou o pecado, o perdão de Cristo, você já está recebendo uma enorme riqueza, a riqueza do Evangelho de Jesus. E Deus, Ele olha muitas vezes para a pessoa, e a pessoa se acha rica, e a pessoa não é rica. E muitas vezes Ele olha para pessoas que são pobres, mas essas pessoas receberam a graça do Evangelho, e essas pessoas são ricas para com Deus. Se você pegar lá no começo, lá em Apocalipse, lá no início, aí você vê lá a dedicatória às 7 igrejas da Ásia. E você vai decorrendo, você tem uma carta, que é o anjo da igreja de Esmirna, e você tem a carta ao anjo da igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, a carta está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 9. E esse aqui, ele dizia que ele tinha de tudo, tá? Ele achava que ele era rico. Está escrito aqui, ó. Ele disse assim, no versículo 17, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 17, ele diz, Jesus disse para ele, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Aí, como é que Deus o via? Nem sabes que és tu infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, ele,
na verdade, que achava que era uma pessoa rica, o Senhor aqui, no versículo de número 20, dizia que estava do lado de fora dessa igreja. Olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ceiarei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus não estava dentro da igreja de Laodiceia, estava fora, uma igreja próspera, uma igreja que tinha muito recurso. O anjo da igreja dizia, olha, nós não precisamos de nada aqui. E Jesus disse, você é o quê? Um miserável. Você é pobre. Então, como o Senhor via essa igreja, o anjo da igreja. Agora, o anjo da igreja de Esmirna, a carta que lhe foi direcionada dizia assim, olha só, dizia assim, no versículo de número 9, conheço a tua tribulação e tua pobreza, mas como o Senhor via, mas tu és rico. Então o anjo da igreja de Esmirna, que tinha fama de ser pobre, mas aos olhos de Jesus ele era rico. Por isso que eu digo para você que a maior riqueza que um homem pode ter é a riqueza que vem do alto, a riqueza de Deus. Essa é a maior e é de fato a que mais devemos considerar. Não significa que devemos desprezar a riqueza terrena, mas que essa é a mais importante, a riqueza do céu. E quando nós falamos das riquezas terrenas, nós vamos lá em Marcos 10, versículo 23 ao 31. Diz assim, então Jesus olhando ao redor disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Sabe por que está falando isso? Porque, na verdade, aqui é falando sobre o jovem rico no versículo 17, tá? Mateus 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho feito, observado desde a minha juventude. Olha só. Foi o que Jesus disse que ele precisava fazer. Por quê? Ainda não tinha vindo a graça do Evangelho. Jesus estava lá ainda. Não tinha sido crucificado e ressuscitado. Tá? Não tinha ressuscitado ainda. Então, eles estavam ali ainda sob o regime do Antigo Testamento. E Jesus fala para ele guardar os mandamentos ali. E ele diz que já fazia aquilo desde a sua mocidade, desde a sua juventude. Parece que ele estava querendo algo, alguma coisa a mais. Porque se ele guardava tudo isso, ele já deveria falar, então está tudo certo. Mas parece que ele queria algo a mais. Então, Jesus fitando-o, amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariando essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas, tá? Entrar no reino de Deus. É mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Jesus,
Porém, fitando nele o olhar, disse: para o homem é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Repare que aqui você vê, de fato, que uma interpretação, dependendo, ela pode falar: olha, não tenha dinheiro, jogue tudo fora que você tem, dá para os pobres, não fique rico. Mas olha só, nós temos ali entre colchetes que Jesus disse que era difícil para os que confiam nas riquezas. E eu quero fazer aqui, ressaltar uma coisa. Quando você encontra, como eu estou aqui na revista atualizada, palavras, um pedaço do texto em colchetes, significa que esse pedaço aqui, tá, desse versículo, não é encontrado nos manuscritos mais antigos. Então eles colocaram entre colchetes. Mas é uma boa interpretação, porque de fato a Bíblia mostra que as pessoas que confiam nas riquezas, de fato são as pessoas que se perdem. Porque se nós formos lá em Mateus, também tem essa passagem lá em Mateus, do 23 ao 30, né? Mateus 19, 23 ao 30, tá? Capítulo 19, do versículo 23 ao 30, diz assim. Vamos lá. 19, aqui. Então disse Jesus, na verdade eu vou pegar aqui de novo a passagem, aqui em Mateus a gente vê a diferença, né? Olha só. Eis que alguém aproximando-se perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Né? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Tá? E o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: tudo isso tenho observado. Mas aqui você vê ele perguntando o que lá em Marcos você não vê. Você vê Jesus fitando os olhos e falando: ó, faz isso também. Mas aqui não. Ele agora pergunta: o que me falta ainda? Aí Jesus disse o quê? No versículo 21. Eu gosto dessa passagem, Mateus. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, tá vendo? Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens aos pobres e terá um tesouro no céu, que é o mais importante. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvindo essas palavras, retirou-se porque era dono de muitas propriedades. Mas repare, se queres ser perfeito, o que me falta ainda? Eu já guardo isso. Dá-se a impressão de que ele queria, não sei, alguma coisa, um reconhecimento maior. Por que ele pergunta, já que guardava tudo, então está tudo certo, mestre, obrigado. Não, o que mais me falta? Né? Aí Jesus então olha e fala: se você quer ser perfeito, então faz isso agora. Que é algo fora do comum. Né? É algo assim que raramente você vai ver alguém fazendo. Pegando tudo que tem, distribuindo para os pobres e seguindo Jesus. Há muitas pessoas que fazem isso, mas é algo difícil de se ver. Então era algo de fato que ia fazer uma diferença enorme na vida dele, espiritualmente falando, seguindo o mestre. Mas ele se entristeceu. E quando a gente vê que o Senhor ele disse que era muito difícil, até chega o Senhor falar que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico ir para o céu. Sim, há pessoas que falam, mas passar por um fundo de uma agulha é o seguinte: na entrada da cidade ali de Jerusalém, havia algumas passagens bem estreitas. E quando chegavam os mercadantes com os camelos cheios de mercadoria, e as portas estavam fechadas, eles tentavam passar por esses buracos, que eram bem estreitos, chamados de fundo de agulha. E os camelos enroscavam ali e não conseguiam passar. É verdade, isso acontecia. Mas ainda assim, muitos conseguiam. Então,
não era algo impossível, era muito difícil. Mas passar um camelo pelo fundo de uma agulha de costura, isso sim é impossível. E o que é impossível ao homem é possível a Deus. Mas eu acredito que aqui não está reprovando quem tem riquezas. O que está reprovando aqui é aqueles que confiam na riqueza. Aqueles que depositam a sua confiança na riqueza. Isso é que é o pecado das pessoas que acreditam que por serem ricos, têm a maior proteção, podem garantir mais anos de vida, que a sua vida vai ser mais longa, e que se eles ficarem doentes, o seu poder financeiro vai garantir a sua saúde, e não confiam em Deus. Esse é o pecado, que eu creio de fato que se encontra aqui, nesse estudo que eu vou passar para você. Tá? Então, também esse jovem rico, ele recebeu uma chamada de Jesus. O que não aconteceu com outras pessoas. Então, se a gente for ver aqui, ó, em Lucas, capítulo de número 8, fala da cura do endemoniado Gesareno, tá? Jesus expulsou uma legião de demônios, aqui no versículo 30, ó. Lucas 8, 30. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, aqui o homem, legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não o mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali passando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou e no despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato acharam um homem de que saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Ficaram dominados de terror. Algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gesarenos rogou-lhe que se retirasse dele, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de que tinha saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Tipo assim, ele queria ir com Jesus. Aqui que é o ponto, tá vendo? Ele queria ir com Jesus. Jesus, porém, o despediu dizendo, volta para a casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então esse homem, depois que foi liberto, ele queria ir com Jesus. Mas Jesus falou, não, volta para sua família e conta o que Deus fez pela sua vida. Diferente do jovem rico. Jesus falou, vamos comigo então. E ele se entristeceu e acabou se retirando. Tá? Então eu acredito que aquele jovem, ele tinha de certa forma uma chamada também de Deus. Por que o Senhor chamou ele? O Senhor podia falar, não, comigo não, né? Não vou nem chamar, mas olha, tá fazendo tudo certinho, então tá bom. Pronto. Mas o Senhor falou, olha, dá o que você tem para os pobres e vem comigo. E ele se entristeceu. Mas o Senhor chamou, ele poderia ter aceitado, porque ele teve uma chamada do Senhor. Mas ele não quis. Então existia alguma coisa de diferente na vida daquele jovem que foi perguntar lá para Jesus. Então essa aqui é a primeira parte do estudo, e depois eu vou falar com vocês sobre o que o dinheiro lhe traz como benefício na vida da pessoa aqui na Terra. E que então ela deve saber lidar com o dinheiro. E não desprezar também o que Deus pode te conceder aqui na Terra. Que pode ser uma bênção na sua vida e na vida de outras pessoas. Bom, então primeira parte, a segunda parte também vai estar disponível para você aqui no canal. Se inscreva no canal caso você não for inscrito. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que você sabe que vão gostar, que precisam de ouvir essa palavra. Deixe o seu like, também faça comentários, que ajuda muito, ative as notificações do sininho, e a gente se vê na próxima mensagem, no próximo vídeo.